Caríssimas agricultoras, caríssimos agricultores, delegados ao 9º Congresso da CNA e da Agricultura Familiar, caras convidados, caras convidadas, caros convidados, amigas e amigos. Em nome da direção da CNA, apresento o balanço das principais atividades da Confederação desde o 8º Congresso realizado em Coimbra, em abril de 2018, até este 9º Congresso da CNA e da Agricultura Familiar. Foram cerca de 4 anos e meio de muitas iniciativas, mas também de muitas adversidades. Algumas apanharam-nos de surpresa, causaram-nos grandes dificuldades, mas nunca baixamos a cabeça nem os braços. Em 2020, a atividade da CNA e das suas filiadas foi profundamente afetada a partir do final do primeiro trimestre, com o país, e particularmente os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, a sofrerem os efeitos e os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19, por sucessivos estados de emergência, restrições e mais restrições e pela falta de medidas capazes de nos fazer recuperar. Tivemos de nos adaptar na forma e na intensidade dos contactos institucionais e com o terreno para a avaliação regular dos constrangimentos e para propor formas de os atenuar. Promovemos diversos debates e reuniões online e a CNA e as suas filiadas, sempre com os agricultores, tiveram um papel fundamental na defesa dos pequenos e médios produtores. Denunciamos de forma oportuna e imediata todas as formas de discriminação. Contestamos as ordens de encerramento dos mercados locais quando se mantinham abertas as grandes superfícies que nos estrangulam e saem sempre incólumes. Mas esta foi uma luta que ganhamos ao fazer o Governo recuar e a manter em funcionamento as feiras onde a agricultura familiar vende os seus bons produtos. Em outubro do mesmo ano, de forma organizada e cumprindo as exigências e recomendações das autoridades de saúde, saímos à rua, numa grande manifestação em Lisboa, entre a Avenida Dom Carlos e a Assembleia da República, para levar reclamações e propostas até aos órgãos de soberania. E se a pandemia veio expor as fragilidades dos sistemas alimentares baseados no comércio internacional e os perigos do nosso elevado déficit agroalimentar, quando faltaram os produtos nas prateleiras, ficou mais evidente a justeza da luta da CNA e dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar pelo direito a produzir em defesa da soberania alimentar dos povos e do país. Luta que reafirmamos no lema deste nosso 9º Congresso, nomeadamente com vista à concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, consagrado em lei há mais de 4 anos e que resultou de uma proposta da CNA apresentada no seu 7º Congresso em 2014. Em dezembro do ano passado, realizamos a 2ª Conferência Nacional do Estatuto da Agricultura Familiar e nestes 4 anos lutamos de forma incansável pela sua concretização plena, auscultando agricultores, apresentando propostas concretas e reclamando junto do Governo a sua aplicação efetiva. Numa proclamação pública de março de 2021, instamos o Sr. Primeiro-Ministro a receber a CNA em audiência como primeiro passo para concretizar um conjunto vasto de propostas que a CNA tem vindo a desenvolver. No plano institucional, a nosso pedido, tivemos diversas audiências com o Sr. Presidente da República, com vários ministros, nomeadamente com a Ministra da Agricultura, do Ambiente e da Ação Climática, da Coesão Territorial, da Segurança Social, com secretários de Estado, com a Comissão de Agricultura da Assembleia da República, deputados, diversas entidades e organismos, sempre com empenho para que a voz da agricultura familiar e do mundo rural seja ouvida e tida na devida conta por quem toma decisões políticas que têm impacto nas nossas vidas e nas nossas terras. Participamos em diversos organismos de concertação, com destaque para o plenário do SES, o Conselho Económico e Social, e para o CNADS, Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. No plano internacional,
mantivemos a atividade da delegação permanente em Bruxelas e o relacionamento institucional com a REPER, a Representação Permanente de Portugal, junto da União Europeia. Fizemos reuniões com deputados portugueses ao Parlamento Europeu, promovemos os debates a PAC em português e participamos em diversos grupos de diálogo civil da Comissão Europeia, através da Coordenadora Europeia Via Campesina, a organização da qual somos membros e onde temos também um membro no Comitê Coordenador. A Coordenadora Europeia Via Campesina, como aqui já foi referido, está aqui a honrar-nos com a sua presença neste nosso 9º Congresso. Mantivemos e estreitamos contactos com organizações congêneres de outros países, participamos em edições da Escola da Ação Camponesa, integramos a delegação da Via Campesina Internacional em Madrid no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP25, manifestamos solidariedade à luta dos camponeses noutros cantos do mundo, contestamos os tratados de livre comércio, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, entre outras. Em 2019, um dirigente da CNA foi eleito para o Comitê Internacional das Nações Unidas para a década da agricultura familiar. No contexto da PAC, Política Agrícola Comum, mantivemos-nos sempre atentos e interventivos, com denúncia e com proposta, por uma outra PAC mais justa e solidária, que defenda a agricultura familiar e um mundo rural vivo. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, quando se discutia o encerramento da reforma da PAC para o período pós-2020, realizamos uma grande manifestação em Lisboa a 14 de junho, no ano passado. Mais de 1000 agricultoras e agricultores, com o apoio da Coordenadora Europeia Via Campesina, com a participação de muitas agricultoras e agricultores das suas organizações membro no Estado espanhol, a COAC, Coordenadora de Organizações de Agricultores, da Galiza, o Sindicato Labrego Galego, da Andaluzia, o SOCSAT, que é o Sindicato de Trabalhadores do Campo, e o ENE Biscaia do País Basco. E de França também a Confédération Paysanne. Foi uma grande manifestação, uma grande iniciativa da CNA, que em Portugal foi a única a sair para a rua a contestar esta PAC e a defender o interesse nacional. E se hoje temos uma PAC que não nos serve, é porque o Ministério da Agricultura, o Governo e Bruxelas querem continuar a privilegiar os mesmos de sempre e que são aqueles que menos precisam. É por outras e melhores políticas agro-rurais que sempre lutamos e vamos continuar a lutar, como fizemos na grande iniciativa de protesto promovida pela CNA e filiadas em Braga, a 24 de março deste ano, por ocasião da abertura da Feira Agro, em que 1000 agricultoras denunciaram que estão a ser explorados, arruinados e reclamaram o escoamento da produção a preços justos e o combate à especulação com os custos dos fatores de produção. Uma grande manifestação a que se seguiram dezenas de iniciativas de protesto, com manifestações, concentrações, marchas de tratores organizadas pelas filiadas da CNA de norte a sul do país. Assim como nos mantemos na luta pela concretização das indenizações pelos prejuízos causados por javalis e outros animais selvagens, com a realização de reuniões com agricultores lesados, manifestações em Coimbra e em Lisboa e com a entrega de uma petição na Assembleia da República. No plano geral dos problemas que afetam a agricultura familiar e o mundo rural, denunciamos a propaganda e as más e insuficientes medidas, mas também apresentamos propostas nos nossos meios de comunicação, como a Voz da Terra, no nosso site, nas redes sociais. Inovamos, criamos um podcast, um programa de rádio online, reforçamos os contactos com a comunicação social e junto dos agricultores e dos consumidores nas feiras, nos mercados e nas ruas. Estivemos na linha da frente na criação do Centro de Competências para a Agricultura Familiar e a Agroecologia, o CECAFA, que tem como missão o desenvolvimento da agricultura familiar e a promoção e afirmação da agroecologia em Portugal, no desenvolvimento sustentável e inclusivo, na garantia da soberania alimentar, no fortalecimento das economias rurais, na conservação dos recursos naturais, da paisagem e da biodiversidade.
Delegadas e delegados ao 9º Congresso da CNA, costuma dizer-se que quem corre por gosto não cansa, e nós ousamos dizer que quem corre com razão não cansa nem desiste. E mantemos-nos firmes, apesar das dificuldades, nomeadamente as financeiras. Dificuldades que sentimos enquanto pequenos e médios agricultores, enquanto organizações regionais, enquanto confederações. Dificuldades que não são iguais para todas as confederações, pois bem sabemos que as regalias também não são iguais para todas. Mas com orgulho afirmamos que nós, CNA, nunca nos calaremos perante as más políticas que dão cabo da vida a quem trabalha a terra, nem perante as injustiças. Nestas circunstâncias, continuamos com os técnicos e trabalhadores da CNA e das muitas organizações filiadas e protocoladas em diversos cantos do país a prestar importantes serviços aos agricultores no apoio à recepção das candidaturas às ajudas da PAC, de aconselhamento agrícola e florestal e de identificação de parcelas, entre muitos outros. Serviços transferidos do Estado para as organizações sem que sejam justamente pagos, o que cria ainda mais dificuldades às organizações de agricultores, situação que continuamos a denunciar. Caras delegadas e caros delegados, sempre com os agricultores, com o mundo rural e com as filiadas da CNA, de norte a sul, do interior ao litoral, continuaremos a luta em defesa da agricultura familiar e do país. E é com um sentido de combatividade e de esperança que estamos aqui hoje, apesar de nos confrontarmos com uma crise sem precedentes na agricultura, a realizar este 9º Congresso da CNA e da Agricultura Familiar. Determinados e firmes na análise, na reclamação e na proposta para a construção de um futuro melhor. Em defesa da agricultura familiar e da soberania alimentar, por um mundo rural vivo, por um país mais solidário e mais justo, a luta continua.